Sabe aquele nome que a gente vê por toda parte, em placas de rua, prédios, praças? Às vezes a gente passa por ele todo dia e nem se pergunta: quem foi essa pessoa? Bom, hoje a gente vai mergulhar na história de um desses nomes, Cardoso de Almeida. E a história por trás da placa é muito maior do que se imagina. Pois é, em cidades como Botucatu ou na gigante São Paulo, o nome Cardoso de Almeida é super comum. É quase parte da paisagem, né? Uma daquelas ruas que todo mundo conhece ou já ouviu falar. E não para só nas ruas, não. O nome dele está lá estampado em fachadas de colégios, de edifícios importantes, lugares que representam educação, poder, a vida da cidade. Tá, mas e aí? Quem foi afinal esse homem? O que ele fez de tão importante para ter um nome marcado em tantos lugares e continuar presente no nosso dia a dia tanto tempo depois? Para entender esse legado todo, a gente precisa voltar no tempo. Vamos acompanhar a jornada impressionante de José Cardoso de Almeida, que começou de um jeito bem simples e chegou a ser uma das figuras mais poderosas do Brasil. A ascensão dele foi, assim, meteórica. Pensa só, o cara começa como balconista numa loja, vai para a capital, se forma numa das faculdades de direito mais importantes do país e 4 anos depois, pá, já está eleito deputado. Foi uma subida muito rápida na vida pública daquela recém-criada república. Agora, a gente entra no que talvez seja a contribuição mais duradoura e transformadora dele. Uma coisa que mudou a segurança pública de São Paulo para sempre. Para a gente ter ideia do tamanho da mudança, é preciso entender como era a polícia antes dele. Não existe um plano de carreira, sabe? Muitas vezes os cargos eram dados por indicação política, o famoso apadrinhamento, e não por mérito. Isso, claro, gerava uma série de problemas de eficiência. E foi aí que ele, como chefe de polícia, lá em 1902, chegou e colocou o dedo na ferida. Ele não só apontou o problema, como propôs a solução de forma muito clara nesse relatório, que se tornou histórico. A ideia era simples e genial: criar uma carreira de verdade para os policiais. E olha, a visão dele virou realidade. O relatório que ele escreveu virou lei e criou oficialmente a Polícia Civil de Carreira de São Paulo. Foi basicamente o nascimento da polícia moderna que a gente conhece hoje. Uma instituição que passaria a ter treinamento profissional e uma estrutura de verdade. Mas se alguém acha que a atuação dele parou na segurança pública, achou errado. A influência de Cardoso de Almeida foi muito além. Ele também foi um dos grandes arquitetos do sistema financeiro e econômico do Brasil. Dá uma olhada nessa lista. É de cair o queixo. Ministro da Fazenda, presidente do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Ele esteve no comando das instituições financeiras mais importantes do país, tanto no governo quanto no setor privado. É realmente impressionante. E ele não só ocupava os cargos, ele criava coisas. Foi o autor de leis que criaram bancos populares, fundou a Bolsa de Café, que era o coração da economia da época, e ainda estabeleceu as caixas econômicas estaduais. Ele ajudou a construir, tijolo por tijolo, a estrutura econômica do Brasil. Bom, além de tudo que ele fez na vida profissional, a trajetória pessoal e política dele também deixou marcas muito concretas, marcas que a gente pode ver e visitar até hoje. E aqui vem um detalhe muito curioso da vida dele. Ele era cunhado de ninguém mais, ninguém menos que Ramos de Azevedo, um dos arquitetos mais famosos da história do Brasil. Imagina só essa dupla! E essa parceria de família deu frutos literalmente de pedra e cal. O antigo Fórum de Botucatu, por exemplo, um prédio belíssimo, foi projetado por Ramos de Azevedo a pedido do cunhado, Cardoso de Almeida. Hoje o prédio é a pinacoteca da cidade, uma conexão familiar que virou um marco arquitetônico. Mas toda a grande história tem suas reviravoltas, né? E a carreira política dele teve um fim bem abrupto com a Revolução de 1930. Naquele momento de ruptura, ele precisou escolher um lado, e ele ficou com o governo de Washington Luiz, o governo que estava prestes a cair. Como um dos líderes do Congresso, ele tentou de tudo para dar ao presidente poderes para conter a revolução, mas a aposta não deu certo. Com a vitória de Getúlio Vargas, ele foi forçado a se exilar na Europa e acabou morrendo em Paris, pouco tempo depois. Só que, e esse é o ponto mais importante de tudo, mesmo com essa queda e um fim de vida tão dramático, o trabalho que ele já tinha feito era sólido demais, fundamental demais. O impacto dele já era permanente. A obra dele, como diz a citação, já estava marcada para sempre na história do país que ele ajudou a construir. A história de Cardoso de Almeida faz a gente pensar. Quantos outros nomes que a gente vê todo dia no mapa das cidades também guardam histórias incríveis como essa? Histórias de pessoas que ajudaram a moldar o país em que a gente vive.
Fica a curiosidade, né? A próxima grande história pode estar esperando para ser descoberta bem na nossa esquina.